Você que está ligado no Vroom já deve ter visto esse carro aqui. É o novo Chevrolet Spin que na linha 2025 ganhou uma reestilização e várias outras atualizações. Eu te mostrei esse carro no evento de lançamento, a gente deu até uma voltinha nele, mas agora ele veio para teste e eu vou te mostrar como que ele se sai no uso diário e todos os mínimos detalhes dele. Vem comigo e antes aproveita, deixa o like, o joinha, se inscreva no canal se não for inscrito e acione o sininho para receber as notificações. Na linha 2025, a Chevrolet tentou disfarçar um pouco esse perfil de monovolume que o Spin sempre teve. E para fazer isso, o fabricante elevou um pouco o capô, de modo a deixar a frente mais alta. A frente dele, a dianteira, foi totalmente redesenhada. O destaque aqui são os faróis bem recortados, com iluminação Full LED. De acordo com o fabricante, esses faróis têm um poder de iluminação 3 vezes maior que os antigos, que eram halógenos e monoparabólicos, e na prática parece que a iluminação realmente melhorou bem. Esse processo de suavização do Spin incluiu também uma elevação da suspensão em 1,6 centímetros, de modo que a altura do solo agora é de 17,3 centímetros. Para compensar essa elevação da altura, esse carro ganhou bitolas, os eixos 3,4 centímetros mais largos. E por fim, essa versão aqui, que é a top de linha Premier, tem as rodas de liga leve de 16 polegadas com acabamento usinado. A reestilização incluiu também a parte traseira do Chevrolet Spin 2025. É aquela coisa típica dessas atualizações, muito focadas na frente e na traseira, porque a carroceria, grosso modo, é toda a mesma, E ela também ganhou lanternas com luzes de LED, ganhou uma tampa nova, um para-choque novo também com esses elementos recortados. O interessante é que aqui a Chevrolet manteve o vidro traseiro, manteve esse recorte aqui lateral das lanternas. Enfim, não foi uma mudança tão extensa, mas visualmente já deu uma atualizada boa no visual desse carro também. No porta-malas, o Chevrolet Spin 2025 não traz novidades. Com a terceira fileira de bancos aqui na posição, são 162 litros de volume. É pequeno, mas já é suficiente para colocar aí a mochila, a bolsa, pequenos volumes da turma, E com a terceira fileira rebatida, o volume amplia, aumenta bastante, vai para 553 litros. É enorme esse bagageiro. Mas eu tenho 2 ressalvas para fazer aqui. A ressalva 1. Essa terceira fileira de assentos, ela devia trazer 2 bancos independentes. Porque se você estiver com 6 pessoas a bordo do carro, poderia ir rebater um dos bancos para levar bagagem, para aumentar aqui o bagageiro, Ficaria mais versátil. E uma outra ressalva que eu faço é, não há um bagagito, uma tampa interna aqui para bagagem, de modo que os objetos ficam todos expostos, deveria vir de fábrica. Vou mostrar para vocês o interior do novo Chevrolet Spin, mas antes eu quero só fazer uma ressalva. Esse carro ganhou o sistema de chave presencial na linha 2025, mas essa chave presencial não destranca e tranca o carro automaticamente quando você se aproxima ou você se afasta, como normalmente ocorre nesse tipo de sistema. Você tem que acionar os botões para travar e destravar. Então, na prática, não tem nenhuma vantagem em relação a uma chave convencional aqui. A diferença é só que, em vez de dar a partida aqui pela ignição, tem o botão para fazer isso, Bom, dito isso, aqui dentro, realmente o chamariz desse carro é esse novo painel, totalmente reprojetado, com 2 telas aqui integradas, Uma de 11 polegadas para a central multimídia e outra de 8 polegadas para o quadro de instrumentos, que é personalizável. Uma evolução interessante é que esse painel ganhou um termômetro do fluido de arrefecimento do motor, que é um item que até então o Spin nunca tinha tido. E além disso, ela ganhou uns outros instrumentos interessantes também, ganhou um mostrador da tensão da bateria, ganhou também um outro com a estimativa da vida útil do motor. Só o detalhe é que eles são mostrados aqui na tela da central multimídia, e não faz muito sentido, já que o motorista tem uma outra tela aqui na frente dele, e essas informações dizem respeito ao próprio motorista, Mas de qualquer modo, esse painel aí bem completinho, com muitos instrumentos, é um ponto positivo desse carro.
Outra coisa que eu gostei são dos bancos aqui dianteiros, que apesar de não terem mudado aqui no desenho, na conformação, eles ganharam novas espumas e eles apoiam muito bem o corpo, apoiam bem aqui a região lombar, apoiam bem as coxas, realmente são bancos confortáveis. Foi pena que a Chevrolet não mudou o sistema de elevação do banco, né, que continua elevando só o assento e mantendo o encosto fixo. Não é o ideal, o banco não fica confortável para pessoas de todas as estaturas, o ideal seria que ele levantasse e abaixasse por completo, como um todo. Também não foi dessa vez que esse carro ganhou o ajuste telescópico para a coluna de direção. Ela continua ajustável só em altura mesmo. É curioso a gente notar que, apesar aí dessas evoluções, desse reprojeto aqui de boa parte do interior do Chevrolet Spin 2025, algumas peças aqui internas ainda são as mesmas desde o lançamento lá em 2012. É o caso, por exemplo, da alavanca de câmbio, aqui dessa peça de baixo que traz o seletor, aqui o mostrador, a alavanca do freio de mão, aqui também os comandinhos dos retrovisores elétricos. Enfim, são detalhes que não trazem nenhum prejuízo à ergonomia, ao uso do carro, mas que ajudam a denunciar um pouco aí a idade do projeto. Dito isso, eu diria que o padrão de acabamento do Chevrolet Spin melhorou um pouco. Ele não virou um carro de alto padrão de acabamento, continua com bastante plástico duro aqui dentro, mas ganhou aí apliques metalizados, ganhou essas peças pintadas aqui em cinza no painel, nas portas, os forros de porta aqui também foram reprojetados. Enfim, então um acabamento simples, porém bem cuidado. Um detalhe interessante é que os porta-objetos aqui no painel, no console central, eles trazem um emborrachadinho para impedir que os pequenos objetos chaves façam barulho, vibrem com o carro em movimento. É um cuidado, aí, uma atenção interessante que o fabricante deu no interior desse carro. Por fim, aqui na parte da frente, o console central também foi redesenhado, ganhou um carregador para celular por indução aqui na parte da frente e ganhou aqui novos porta-objetos, 2 porta-copos, está bem distribuído. Eu acho que faltou um apoio de braço central aqui para o motorista. No banco traseiro, o Chevrolet Spin ganhou uma novidade muito importante, que são 2 saídas de ar-condicionado dedicadas aqui. No mais, o banco tem um bom recurso aqui atrás, ele é corrediço, de modo que se não tiver ninguém na terceira fileira, o ocupante pode colocar bastante para trás aqui o banco, para ter bastante espaço para as pernas, igual eu estou tendo agora. Ou então, se tiver gente lá atrás, basta trazer o banco para frente. Ainda tem aqui algum espaço, não tão folgado, mas pelo menos não estou encostando no banco da frente. E aí os ocupantes democratizam mais o espaço, né? Distribuem melhor entre todo mundo aqui. Outro detalhe interessante é que esse banco tem também aqui o encosto ajustável, dá para deixar ele mais ereto ou mais relaxado. Enfim, são boas soluções para quem anda aqui na fileira central de assentos. Porém, tem também alguns probleminhas para quem vai aqui atrás. Um deles é que o banco é muito reto, ele não é muito ergonômico, ele é muito plano. Então ele não apoia muito bem a coluna e o assento também é curto, não apoia também bem as pernas, ao contrário do que acontece na frente. A largura aqui do banco também não é das maiores, afinal o Chevrolet Spin também não é um carro muito largo por fora, ele tem 1,78 de largura total, mas é o suficiente para 3 ocupantes adultos aqui viajarem com um relativo conforto. Não é super espaçoso nesse caso, mas também ninguém vai ser martirizado. Aqui atrás os ocupantes contam com nichos para objetos nas portas, esse carro ganhou também nichos para celulares aqui nas 4 portas, mas é interessante notar que as portas traseiras elas têm um padrão de acabamento pior que as da frente. Elas não têm acolchoamento e também não tem aquela pintura cinza aqui em volta, né? E é interessante notar que antes da restilização as portas traseiras do Spin tinham o acolchoamento, ou seja, o carro regrediu nesse aspecto. Agora só as da frente que tem um emborrachamento ali, pelo menos é melhor do que nada. No mais, quem viaja aqui atrás tem uma bolsinha do tipo canguru só aqui no banco do passageiro, tem 2 entradinhas USB também, mas esse carro fica devendo um apoio de braço aqui no meio também, retrátil com os porta-copos, e tem os porta-copos nas portas, mas enfim, não tem o apoio de braço nem na frente nem atrás. Acessar aqui a terceira fileira de assentos do Chevrolet Spin exige contorcionismo. Mas isso é comum nesses carros que tem essa terceira fileira de assentos, né, no porta-malas. O banco só rebate desse lado aqui, do lado direito, para dar acesso. São 2 operações. Ele até que abre um espaço razoável. A gente entra
E pronto. Uma vez sentado aqui atrás, também não há muito conforto não. O espaço é pequeno, o assento é muito baixo, de modo que as pernas ficam também muito levantadas, né? O quadril fica numa posição muito abaixo dos joelhos, desconfortável. Mas pelo menos a gente pode ver aqui a vantagem desse sistema corrediço, né? Desse lado o banco está todo para trás e aí, nesse caso o espaço aqui é realmente bem pequeno. E desse lado aqui ele está todo para frente e pelo menos eu não estou raspando meus joelhos aqui na frente. Faltam aí uns 2 centímetros pelo menos. Para um deslocamento curto, né, urbano, vai bem. Agora, se a ideia for fazer uma viagem longa aqui atrás, aí realmente esses assentos são para crianças mesmo, né? Então realmente para pessoas baixas, né, de baixa estatura. Pelo menos quem vai aqui atrás conta com alguns porta-objetos. Tem porta-copos, um outro nicho para colocar o celular e um outro nicho aqui em cima também. A central multimídia do Chevrolet Spin 2025 tem conectividade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay. Ele tem também Wi-Fi nativo com conexão para até 7 aparelhos simultaneamente. Mas o pacote de dados tem só 3 GB ou 3 meses de duração, o que ocorrer primeiro. Depois disso, o proprietário precisa pagar uma mensalidade. O equipamento traz também Bluetooth para até 2 smartphones e se mostrou fácil de usar durante o teste. Ainda em relação aos equipamentos, a grande novidade da linha 2025 do Chevrolet Spin são os 6 airbags. Além dos frontais, esse carro ganhou também os airbags laterais e os de cortina, sendo que os de cortina vão até a 3ª fileira de assentos. Esse modelo ganhou ainda um pacote de auxílio à condução, composto por alerta de colisão frontal com detecção de pedestres, que se mostrou aí muito sensível durante o teste, algo que a gente já notou em outros carros da Chevrolet. Frenagem automática que funciona apenas em baixas velocidades, alerta de ponto cego nos retrovisores e indicador de distância do veículo da frente. No mais, há ar-condicionado digital com uma zona de temperatura, controlador da velocidade de cruzeiro, acendimento automático dos faróis, sensores de chuva com ajuste automático de intensidade, câmera e sensores de ré e assistente de partida em rampas. Mecanicamente, o Spin manteve o motor 1.8 de 8 válvulas família 1, que sempre equipou esse carro, associado ao câmbio automático de 6 marchas. Esse conjunto mecânico foi recalibrado na linha 2025, visando principalmente menores emissões de poluentes, né, para cumprir a fase L8 do Proconv, que entra em vigor em janeiro de 2025. Mas os números de potência e torque não mudaram. O Chevrolet Spin continua desenvolvendo 106 cavalos de potência com gasolina, 111 cavalos de potência com etanol e o torque de 17,7 kgfm com etanol e de 16,8 kgfm com gasolina. A dirigibilidade desse carro mantém aquelas características já bem conhecidas. O Spin é um carro ágil em trânsito urbano, principalmente por causa desse volume de torque que chega em baixa rotação. Então, um carro que arranca bem e retoma velocidade rápido, isso em trânsito urbano, em velocidades mais baixas. Na estrada, porém, a gente sente aí, fica mais evidente essa baixa potência desse motor 1.8. Em subidas, principalmente, a gente tem que fazer bastante kickdown, né, levar o acelerador ao fim do curso, para o câmbio fazer reduções, enfim, para o carro conseguir manter velocidade. Em ultrapassagens também ele requer um certo cuidado a mais também, não é um carro tão ágil, já mostra aí as limitações desse conjunto. O câmbio automático ele tem uma programação mais voltada para a economia de combustível, ele passa as marchas em giro baixo, sempre que o pé está mais leve, que o giro está baixo, ele já passa para a marcha seguinte. Mas está bem casado com o motor, ele faz trocas suaves, está aí um conjunto bem casadinho, motor e câmbio. Lembrando que esse câmbio ele tem as opções de fazer trocas sequenciais, mas pelos botõezinhos aqui na alavanca, ele não tem as borboletas no volante. O Chevrolet Spin manteve também a direção com assistência elétrica, ela é muito leve em manobras, ela é leve até em comparação a outros carros que também têm assistência elétrica. E em alta velocidade ela tem um efeito regressivo bom, enfim, está muito bem ajustado esse conjunto aqui de direção. A suspensão do Spin manteve um acerto bem firme, uma característica que ele já tinha, né, da linha 2025.
Consequência disso é que esse carro transmite bastante das ondulações do asfalto do piso aqui para o habitáculo. Ele não tem um rodar dos mais confortáveis, não absorve bem as irregularidades do piso. Por outro lado, a contrapartida dessa calibragem mais firme, né, com bastante carga nos amortecedores, é que o Spin tem uma estabilidade muito boa, até surpreendente para um carro aí familiar, sem muita pretensão esportiva. É engraçado, né, nesse caso, o fabricante privilegiar a estabilidade do que o conforto de marcha, né, do que o conforto de rodar. Esse motor 1.8, além da gente sentir que em alta rotação ele não entrega o que ele entrega como em baixa, né, ele perde bastante do brilho. Outra característica é que ele é bastante áspero em alta rotação, né? E para piorar ainda mais a situação, o Spin também não tem um tratamento acústico muito bom. Então, realmente, nessas situações que a gente pisa fundo para explorar aí o que esse motor tem a oferecer, o ruído invade também com bastante vontade aqui o habitáculo, né? Não foi dessa vez que a Chevrolet deu um tratamento acústico um pouco melhor para esse carro. A gente percebe, por exemplo, que ele ainda não tem aquela manta acústica debaixo do capô, enfim. Chevrolet Spin manteve o conjunto de freios com discos ventilados na dianteira e tambores na traseira. E olha que esse carro ele até não é muito leve não, ele tem quase 1.300 kg de peso. Aqui durante a avaliação eu cheguei a fazer umas simulações, umas frenagens abruptas aí para ver como é que o carro respondia. E verdade seja dita, até que está coerente, está aceitável, não está nada que prega susto no motorista não. Mas vale destacar que esse carro leva 7 ocupantes, leva 515 quilos de peso, né, incluindo ocupantes e bagagens. É bastante coisa. Acho que para um carro que não é tão leve, que tem essa capacidade de carga, né, ele merecia os discos no eixo traseiro. Então, pessoal, o Chevrolet Spin 2025 vale a pena? Essa versão aqui, que é a Premier, a top de linha, custa R$ 44.990. Mas vale lembrar que a gama tem também uma outra opção com 5 lugares, que é a LTZ, que tem preço de R$ 137.990. Ela tem a mesma mecânica, elas se diferenciam basicamente pelos equipamentos. A LTZ não tem as rodas usinadas e também não tem aquele pacote de assistentes à condução. O Spin sempre teve a proposta de ser um carro mais racional, uma opção de compra mais acessível para quem quer um carro de 7 lugares, mas não pode ou não quer gastar mais de R$200 mil num SUV com a terceira fileira de assentos. A própria Chevrolet afirma que esse modelo aqui é o que tem o maior índice de fidelidade na gama dela. Segundo o fabricante, mais de 70% dos compradores de uma Spin voltam a ter esse modelo, voltam a comprar outra unidade. Então essas mudanças aí da linha 2025 do Chevrolet Spin tem justamente o objetivo de continuar cativando aí esse público fiel e manter o carro competitivo diante do Citroën C3 Aircross de 7 lugares, que agora é o principal, aliás é o único concorrente direto desse modelo aqui. Eu particularmente acho que as atualizações poderiam ter ido um pouco além, mas de qualquer maneira eu penso que elas cumprem esse objetivo. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa lá no seu comentário o que você achou do novo Chevrolet Spin e continue ligado no Vroom, que tem sempre novidade, sempre vídeo novo. Muito obrigado, tudo de bom para vocês e até a próxima.